Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, o livro do profeta Isaías, capítulo 43, do verso 12 a seguir. Vamos ler o 11, né? O 11 e o 12 e o 13. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e deuses estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Esse é o tema da nossa campanha e estou feliz por essa caminhada, crendo que da parte do Senhor jamais há de falhar. Estou feliz pela sua vida e o certo é que Deus tem compromisso com cada um de nós e nós estamos aqui alegre e feliz porque o Senhor nos tem dado essa oportunidade. Amém? Então nós vamos agradecer a Deus pela palavra e logo em seguida vamos ouvir os irmãos e o nome do Senhor há de ser glorificado. Pastor Carlos faz essa oração. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento, ó Deus, de oração, nós buscamos a Ti, Senhor, com toda a nossa força, para que realmente, ó Pai, seja uma bênção. Ó Deus e Pai, foi nos passada essa oração agora para fazer, e oramos com sinceridade para cada irmão que se encontra aqui nessa noite. Ó Pai, deixa que a nossa oração, Senhor, entre no seu cenário. Ouve a nossa oração, ó Deus. Os irmãos que estão passando luta, que estão passando prova, que estão passando, meu Deus, dificuldade, meu Pai, e que esta bênção, meu Deus, seja entregue nessa noite para esses irmãos. Ó Jeová Rafá, Nissim Jiré, eu creio em Ti, Senhor. Ó Pai, ouve a nossa oração, ó Deus, oração dos irmãos daqui da igreja, abençoando cada um no seu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho um costume todo dia de manhã, sempre Deus me dá uma inspiração, eu faço uma mensagem e mando para várias pessoas do WhatsApp. Tem grupo que eu participo de oração todo dia de manhã, eu faço uma oração para os enfermos, para as pessoas que pedem oração, e eu já apanhei esse prazer, esse hábito de fazer. E esses dias atrás eu vi no meu WhatsApp um senhor, há muito tempo eu conheço ele, e senti de mandar uma mensagem para ele. E a partir daquele dia eu comecei a mandar as mensagens para ele. Minha esposa também um dia pediu para uma mulher ligar para mim buscar ela lá no terreno que ela estava capinando. E a moça falou, sua esposa pediu para você buscar ela, que a enxada quebrou o cabo. Eu falei, tá bom, obrigado. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou pagar esse WhatsApp, que eu estou sentindo que um dia eu vou mandar uma mensagem. Irmãos, eu passei a mandar mensagem também de Deus todo dia de manhã. E para a glória do Senhor, eu estou vendo o retorno de você levar a palavra. Ontem à noite, esse senhor me ligou, eu ouvi lá, vi o nome dele. Aí eu peguei e falei, tudo bem, Gilberto? Tudo bem. Ô, Osmar, eu estou ligando para você. Eu quero te agradecer pelas mensagens de todo dia que você está mandando. Eu fico aguardando elas. Você não sabe o bem que aquilo está fazendo para mim. Eu falei, Pai, mais uma semente, você lançando, de repente brota no coração e um milagre acontece. Essa mulher também, todo dia ela poderia ter me bloqueado. Por que ela não bloqueou? O alimento está sendo bom. Então as pessoas estão com sede do Evangelho. Então você testifica, manda louvor, você está semeando a palavra. Sabia que às vezes a pessoa ouve um louvor,
pode evitar ele do suicídio, pode evitar ele da depressão, fazer uma loucura, desviar do mal, porque o louvor também é uma mensagem. Então, quando nós estamos semeando a palavra, nós estamos cumprindo o ID do Senhor. E você fazendo assim, o milagre da parte de Deus não falha. Quando eu pespontava, eu escrevia sempre nas fichas um versículo, nas costas da ficha. Aí eu pus assim um dia: se tu mostrares frouxo no dia da angústia, as suas forças serão pequenas. Outro dia, o Senhor é meu pastor, nada te faltará. Sempre eu punha mensagem de fortalecimento. Aí um dia o meu patrão pegou e falou assim: mas deixa eu te falar um negócio para você. Eu fui levar o serviço outro dia, e uma das mulheres que pega o sapato lá para costurar, pegou e falou assim: oh, quero agradecer ao senhor dos versículos que o senhor coloca para mim, que aquilo lá está fazendo um bem para mim. Ele falou: mas que versículo? Deixa eu ver. Aí ele olhou e falou: não, mas isso aqui não é eu não, mas eu já sei quem que é. Aí foi lá: ô irmãos Maier, você está fazendo um trabalho bonito para Jesus. Então, a gente tem que semear. Me lembrei um dia, eu tinha hoje nós não temos mais telefone fixo, mas nós tinha uma secretária. Aí eu gravei lá assim: você não ligou aqui para esse número por acaso? E pus uma mensagem lá. E ela ligou uma vez e ligou errado. E caiu lá. E essa mulher, quando eu cheguei em casa, tinha um tanto de ligação. Aí eu atendi, liguei lá, falei assim: escuta, a senhora ligou aqui? A senhora precisa de alguma coisa? O que a senhora deseja? Aí ela falou: nossa, deixa eu te explicar para você. Eu liguei por acaso e caiu no seu telefone. Mas eu estou ligando aí porque essa mensagem que o senhor colocou na secretária falou muito comigo. E o senhor faz culto nas casas, o senhor visita os lar, quem que o senhor é? Aí eu falei, faço culto. E lá da Tião nós fizemos um culto lá no Progresso, Deus abrindo porta dessa maneira. Irmãos, é muito gostoso quando porta se abre. Muitas das vezes as portas se fecham, mas quando abre uma porta que você leva a palavra, gente, dá uma alegria na gente. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, que ele tinha dor de parto para gerar vidas nas pessoas. Ele sofria. E eu já reparei, quando eu perco almas, eu fico, dá uma tristeza, dá uma angústia. Igual a Amanda e aquele menino que vinha. Aí, de repente, eles fecharam a porta, me deu muita angústia. Até hoje eu mando mensagem, eu oro por eles. A gente sente, porque o nosso alvo é ganhar almas para Cristo Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero deixar um versículo para os irmãos meditarem hoje. Eu sei que a nossa campanha já está sendo muito boa, né, para a nossa meditação. Mas a passagem que eu quero deixar está em Romanos. Deixa eu achar aqui. Desculpem a voz, viu, irmãos, que a garganta aqui não está muito boa, não. Está em Romanos 8:28, que nos diz assim. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu achei muito interessante, né, essa passagem, porque é muito fácil a gente falar para as pessoas, né, sobre Deus. Não, mas eu amo Deus, eu conheço, né, eu sei, eu acredito, né, em Deus. E aqui ele diz, né, que todas as coisas cooperam. E nem tudo dessas coisas são coisas boas. Muitas das coisas que cooperam para os que amam ao Senhor são coisas que nos desafiam. São coisas que nos tiram do controle, que tomam de nossas mãos o controle que a gente quer ter das nossas vidas. E eu venho dizendo aos irmãos, né, que eu tenho passado algumas situações que estão exatamente assim, né? O Senhor me mostrando que não sou eu que estou no controle desde o dia que eu aceitei a Ele e coloquei a minha família nas mãos dEle. Tudo está sendo cuidado por Ele, mesmo que não seja da maneira que eu queira, né? Mas eu tenho certeza
que para a honra e glória do Senhor será melhor ainda do que eu poderia imaginar, né? Então é esse o versículo que eu gostaria de deixar hoje para os irmãos. E eu queria contar um pouquinho, né, de um pedacinho de um testemunho de 2 terças-feiras passadas. Eu não estava me sentindo muito bem, eu vim para o ensaio com as irmãs, mas eu não consegui participar. E eu falei, Edivone, eu não posso participar dessa maneira, eu preciso ir embora. Eu estava chorando muito. E eu cheguei em casa e eu falei para os meninos, né, meus 2 menores, falei, vocês vão brincar e me deixa quietinha que eu não estou bem e tal. E aí eu fui para o quarto e chorei. E aí eu orei, conversei com o Senhor, me ajoelhei e tudo. E aí eu deitei na cama assim, eu falei assim, Jesus, eu preciso tanto de um abraço. Me abraça, Senhor, eu preciso sentir tua presença, né? Eu tô tão fraca, né? E na Bíblia fala, né, que é nas nossas fraquezas, né, que o Senhor se manifesta. E eu falei, Senhor, eu tô tão fraca, eu só preciso de um abraço. E aí passou, eu fui me acalmando, tudo mais, tal. Falei, não, eu não posso ficar assim. A mulher, mãe, né, dona de casa, a gente parece que não tem nem tempo de sofrer. Né? A gente já tem que lavar uma louça, a gente já tem que fazer uma janta. E eu falei, não, eu não posso ficar assim, eu vou me levantar. E aí eu fui, já coloquei meu louvor lá, porque eu gosto muito de fazer as tarefas da casa ouvindo, né, os louvores. E aí, tá bom, passou. Quando chega na quarta-feira, a gente vem para a campanha, o Senhor já começa a falar comigo desde do primeiro hino, né? Porque eu tinha pedido respostas, eu tinha buscado na noite anterior. E aí, irmãos, por surpresa minha, né, eu tinha me esquecido do abraço que eu pedi para Jesus. Né? Passou. O culto acabou. O Senhor usou a nossa irmã, Maria Bethânia, e ela me abraçou e falou assim, esse abraço é do Espírito Santo. Ah, irmãos, que abraço mais gostoso. Que abraço maravilhoso, porque ela não sabia, né? Nós não tínhamos conversado, eu não tinha me desabafado, não desabafo para ninguém. E era só eu e o Espírito Santo que sabia. Era só eu e o Senhor que sabíamos desse abraço que eu tinha pedido. E aí, quando ela me entregou esse abraço, foi uma paz tão grande. E que eu pude ter a certeza, né, de que as minhas orações estão sendo ouvidas e que o Senhor realmente está na minha vida, né? Eu agradeço a oportunidade. Quando a nossa irmã Débora estava falando e leu esse versículo, esse é o versículo que eu me sinto mais confortado de toda a Bíblia. Por quê? No meus momentos mais difíceis, o que eu lembro? Todas as coisas contribuem para o bem. Aí esse é o meu consolo. Então, quando o negócio está feio, eu falo, todas as coisas contribuem para o bem. Então, é para o meu próprio bem, meu negócio está feio. Só que isso nos leva o quê? Consolo. A palavra traz consolo para nós. Quando a nossa irmã falou, eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ela está citando o salmista dizendo, Salmo 121, que pode estar um negócio feio de todo jeito, só que o socorro dela vem do Senhor. Hoje, guarda isso que eu vou falar para os irmãos, hoje tem algum lugar que não, mas as pessoas estão desprezando algo muito precioso nos nossos cultos. Quando você vem com comunhão, quando você vem ligado para ouvir Deus falar, irmão, Deus fala de uma forma tão gostosa, tão simples. E a Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Quantas das vezes, às vezes esse irmão chega e nós começamos a conversar num assunto que não tem nada a ver, Deus entra no meio e começa a falar comigo. Eu falo, nossa, Deus, estão os irmãos sem eles saber e Deus está falando com a gente. Quantas vezes Deus falou com você, você falou, poxa vida, Deus está falando comigo. E é gostoso quando você dá lugar a Deus. Eu me lembro quando veio um pregador na Santa Terezinha, há muitos anos, e olha o que esse pregador falou, irmãos, eu vou deixar um endereço com vocês, porque Deus me revelou uma moça que está precisando de oração, só que vocês vão lá
ora e jejuma, porque é casa de libertação. E eu trabalhava na igreja com libertação, me passaram o endereço. E eu achei tão interessante que eu peguei e falei, nossa, se esse pregador de fora, um homem muito usado por Deus, Deus revelou para ele, como é que esse endereço caiu na mão dele? E ele falou que é para jejuar e orar, então me consagrei e fui, catei mais 2 irmãos e fui. Quando eu cheguei nessa casa, ali na Santa Terezinha, bati palma no portão. Quando eu bati palma no portão, aí a dona da casa veio me atender. E junto com ela veio uma moça. E quando aquela moça veio, irmão, ela latiu como um cachorro bravo. Fez assim, você sabe quando um cachorro quer pegar você, fica assim, oh, uau! Mas num latido forte. Eu simplesmente falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Na hora, ela quietou, só que ela fez xixi e defecou na roupa. Na hora. Aí a mãe dela veio assustada e pegou e falou assim, nossa, nunca aconteceu isso. Quem são vocês? Aí eu peguei e me identifiquei. Falei, olha, eu sou membro aqui da igreja, eu sou obreiro aqui da igreja. E veio um pastor de fora pregar na nossa igreja e nos deixou esse endereço dessa casa e falou que era para a gente vir cá orar para uma jovem, que ela precisa receber uma bênção, uma libertação. A senhora deixa a gente orar? Aí ela falou, não, eu recebo sim. Mas ela ficou assim, puxa vida, como é que poderia? Irmão, quando eu entrei naquele quintal, ela falou, vocês entram, fica na sala que eu vou dar um banho nela. E aí veio junto com o esposo dela, tudo. Irmão, o terreno todo tinha grade e por cima uma tela. Então a moça, para não jogar as coisas nos outros quintal, era como se fosse uma jaula. Após ela tomar banho, ela veio assim, recebiada, sentou. Eu peguei e falei, olha para mim, em nome de Jesus. Ela olhou, falei, todo mal seja repreendido. Falei calmamente, mas com a autoridade de Deus. Seja repreendido. Li um trecho da Bíblia, orei para aquela casa, orei para aquela família. Não teve mais manifestação. Jesus libertou logo no início. Mas o que eu achei tão estranho, irmãos, eu no lugar daquela família, eu ia seguir Jesus. Vocês acreditam que eles não foram nem um dia? Eu falei, aqui é um processo, vocês têm de ir mais vezes. Esse caso aqui é só Deus para libertar. E eles não foram. E depois não quiseram mais visita da gente lá. Então, a nossa parte, a gente faz. Esforça e faz. Mas tem gente que fecha a porta da bênção. Depois que a pessoa fechou, Deus fala uma vez, 2 vezes, muitas das vezes depois, irmão, acabou. Tem um louvor que fala assim, a porta da salvação, ela ainda aberta está. Porque a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Mas uma vez que a pessoa rejeitou uma vez, rejeitou 2 vezes, muitas das vezes depois, com muito esforço, talvez ele possa alcançar. Por quê? Deus falou e a pessoa jogou a oportunidade. Então é muito gostoso, sempre eu falo, quando eu vou orientar, fica assim sensível à voz de Deus, não precisa preocupar, deixa Deus participar da mensagem, do culto, do louvor. Tudo fica mais gostoso quando Deus participa. Amém? Nós vamos fazer uma oração, nós vamos ouvir nosso irmão pastor Carlos, bem no final que eu vou tirar a oferta, que eu trouxe minha ofertinha, e já vamos ouvi-lo ele, e vai ser uma bênção para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, eu estava escutando o irmão Ismar falar a respeito dessa moça, né? Que aconteceu isso, e sábado agora aconteceu um fato conosco da mesma maneira. Nós fomos convidados para uma oração, né? Após do trabalho, nós fomos. E a gente orando ali num grupo de pessoas. Aí uma moça de 13 anos, irmão, olha só, 13 anos de idade, pediu que a gente orasse por elas. E ainda bem que lá tinha obreira, tinha missionária do Senhor lá. Irmãos, nós oramos para aquela moça lá, o diabo pegou ela
Mas pegou feio, irmão, e falou que a mãe dela ofereceu ela para o candomblé. Você está entendendo? Aí o que que acontece, irmão? As pessoas estão precisando de Deus. O irmão Ismar estava acabando de falar. E eu estava assistindo eles expulsar, irmão, ninguém conseguia expulsar. Aí eu larguei a palavra e fui na humildade. Falei, Senhor, esse demônio é daqueles terrível, difícil. Mas o Senhor deixou escrito na sua palavra que em seu nome nós expulsaria demônios. É a sua palavra que fala. Senhor, então eu vou no seu nome. Aí o diabo saiu, irmãos. Saiu da moça. E pegou a mãe. E saiu da mãe também. Então esse final de semana foi um pouquinho complicado. Eu quero dizer para vocês, irmãos, tome muito cuidado, porque o diabo não está brincando, está trabalhando 48 horas possível para derrubar pessoas. Aí Deus liberta a família, igual o pastor diz aqui, e a família não procura Jesus. O diabo vai voltar a mesma coisa. Amém? Mas nós estamos aqui, irmãos, para buscar a presença do Senhor. E Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Irmão, você quer ver Deus operar na sua vida? É nas simples coisas. Não adianta, irmão, nós ter multidão de pessoas e Deus não estiver no lugar, não vai adiantar nada. Amém? O diabo não vai sair. Eu já vi o obreiro sem vergonha. Ela falou, não sai daqui, porque você faz tudo que eu mando e eu não vou sair não. Você está entendendo? Então eu tive que usar a humildade. Senhor, o Senhor deixou escrito na sua palavra, eu não quero escândalo desse demônio. Deixou escrito na sua palavra, se nós estiver certo, se for da sua vontade, esse diabo tem que ir embora agora. E foi, irmãos. Usa a humildade. Amém, irmãos? Tem pessoas que acham que Deus opera só naqueles cultão grandão, cheio de pessoas glorificando. Deus está aqui conosco, irmãos. O pastor acabou de falar, onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Aleluia. Importante, você viu o louvor que a irmã louvou agora mesmo, irmão? Como o Espírito Santo de Deus falou conosco. Irmão, parece que desceu uma alegria do céu. Não desceu, pastor? Foi uma alegria. Desceu uma alegria do céu aqui dentro, aqui. Aleluias. Quando a coisa é de humildade, minha irmã contando testemunho, a irmã Débora também. Que maravilha, meu irmão. Aleluia. Vamos ler a palavra, né, irmãos? Louvado seja Deus, eu quero ser rápido. A campanha é o título... Operando o Senhor, quem impedirá? Mas Deus me deu uma palavra em Isaías 6 para essa noite, amém? Lê bem, irmãos, é o versículo 1, amém? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e subindo em trono. O seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram seus rostos, com 2 cobriram seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de poder. Então disse eu, ai de mim, que é Isaías dizendo, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Mas acabou de ler aqui, irmão, Isaías não era cristão, não era crente. Ele era um homem de lábios impuros, estava vivendo no meio de um povo de impuros lábios. E a visão que ele teve, irmão, foi visão que crente tem, amém? Mas nós vamos entrar na mensagem dentro da visão de Isaías. O que me chamou a atenção, irmãos, é que quando Deus toca no pecador, ou na pessoa que está buscando Ele, porque Deus, irmãos, Ele não faz diferença de pessoas, amém? Tem pessoa que acha que Deus não vai atrás daquela outra pessoa porque bebe,
porque fuma, porque às vezes faz algo complicado, mas Deus vai lá, aleluia. Deus está lá também tentando salvar, tentando convencer, aleluia. E conforme a pessoa abre o coração, ele recebe, aleluia. Irmãos, aprende uma coisa nessa noite, ó. Deus não faz acepção de pessoas, aleluia. Então o que aconteceu com Isaías? Ele ficou maravilhado aqui, Senhor, eu vivo no meio de um povo de fé, eu não sou cristão, eu não tenho a fé, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos estão vendo o Senhor. E ele viu, irmãos, os anjos do Senhor para lá, para cá, aleluia. No final dessa visão, ele começou a ver algo tremendo. Deus enviou do céu um serafim com uma brasa viva nas mãos e tocou nos lábios deles. Isso aqui, irmão, está falando assim, ó, aleluias. Isso aqui está falando dessa maneira: quem crê no Senhor, não há impedimento nenhum, aleluia, que consegue segurar a sua vitória. E Deus está dizendo assim, irmãos, o que mais me chamou a atenção nessa noite, aleluia, foi que Isaías humilhou: Senhor, meus olhos viu o Senhor, aleluia. Quantas pessoas que acham que não tem capacidade, que tem que ser outro que tem que fazer, não, deixa para o pastor Carlos, ou deixa para o irmão não sei o quê. Irmãos, nós somos escolhidos, somos sim profeta do Senhor, mas irmãos, nessa noite eu venho te dizer, Deus usa quem Ele quer, Deus opera em quem Ele quer, Deus não usa só obreiro grande de nome, irmão, porque é o Falcão que está pregando, né, pastor Lair? Porque é o outro que está, fulano que está pregando, porque é isso que está pregando. Deus está dizendo para você que nessa noite, operando eu, quem impedirá, aleluia, a sua vitória vai chegar, porque quando eu quero operar, aleluia, eu mostro, aleluia, o pecador se arrepende, irmão. Jesus trabalha na vida de quem se arrepende, aleluia, glória a Deus. Não adianta um barulhão aqui, irmãos, de fogo, mas se não houver milagre, se não houver cura, se não houver libertação, se não houver, aleluia, coisas dadas pelo Senhor, sabe o que é isso, irmão? É movimento inesperado, mas aonde Jesus passa, Ele deixa marca, aonde Jesus passa, a cura acontece, aonde verdadeiramente o Senhor passa, algo acontece, e Deus está dizendo para você que nesta noite, a bênção vai acontecer na tua vida, só basta você crer e acreditar. O título da campanha é Operando o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá, meu irmão? Operando o Senhor, quem impedirá? Deus está falando contigo nessa noite. Eu fui lá e chamei você aqui para me ouvir, porque eu tenho um mistério contigo. Eu fui lá, Claudinei, lá na tua casa e chamei você aqui hoje para ouvir a minha palavra. Deus está falando, olha, porque eu tenho um mistério contigo, aleluia. Débora, Deus está falando com você, é eu que falo na sua boca, é eu que te uso, não tenha medo, porque quando, aleluia, a minha glória passar, muitos verão o que eu vou fazer. Operando o Senhor, quem impedirá, irmãos? Ninguém vai impedir a sua vitória, ninguém vai impedir a sua bênção. Irmãos, quando Isaías viu, aleluia, os anjos clamando e voando para lá e para cá, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e a casa se encheu de poder. Mas o que mais me chamou a atenção, irmãos, aleluia, é que um dos anjos desceu do céu, aleluia, com uma brasa viva para tocar em Isaías. Mas até aí, Isaías não tinha condição, Isaías não era preparado. Você sabe o que Deus está dizendo aqui nesta noite? Eu vou preparar alguém para a minha obra aqui, eu vou tocar nos lábios de alguém para a minha obra aqui, eu vou curar alguém para a minha obra aqui, eu vou realizar trabalho para a minha obra aqui. É no meio dos humildes que eu trabalho, é no meio daqueles que pensam eu não sou, que eu trabalho, aleluia. É nesta noite que Deus está falando com você. Você é, meu irmão, porque a brasa de fogo vai tocar nos seus lábios, aleluia, e você vai estar pronto para fazer aquilo que o Senhor, aleluia, e ordenar que você vai fazer.
Domingo passado nós ouvimos uma palavra aqui, irmãos, que se essa palavra fosse pregada em outras igrejas, assim, de irmãos pentecostais, os irmãos iam andar no sapatinho. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, segurando a glória de Deus. Quando o irmão Ismar trouxe aquela mensagem no domingo, irmão, se fosse um culto pentecostal, os irmãos iam ver que é crente cheio do Espírito Santo. Na verdade, aleluia. Então está um pouco difícil, mas o povo parece que está frio, perdeu a comunhão com o Senhor, já não sente mais a atividade do louvor, como a irmã louvou aqui, irmão, saiu lágrima nos meus olhos, aleluia, já não sente a intimidade com o Espírito Santo. Quando a irmã testemunhou, você sentiu alguma coisa, irmão? Aleluia, não foi bom? Aleluia, glória a Deus, perdeu a intimidade com o Senhor, e Deus está dizendo nesta noite, eu te, aleluia, preparo, nesta noite eu te levanto, nesta noite eu te dou graça, nesta noite eu te purifico, nesta noite eu uso os seus lábios, nesta noite eu te transformo, nesta noite eu te dou vitória, nessa noite eu vou te exaltar, diz o Senhor dos Exércitos, não tenha medo. Quantos que poderia estar aqui, né, irmão, para ser abençoado, mas escolhe culto, o pastor Ismael acabou de falar, esse escolhe culto para vir, às vezes pode vir e não vem, irmãos, aleluia, perde a benção, não anda por nomes não, irmão, anda pelo Senhor, aleluia. Mas o Ismael, nós vai na quinta-feira, 2 pessoas, 3 pessoas, mas nós está lá, aleluia, louvado seja Deus, não anda por nomes não, irmão, porque tem um profeta fulano, profeta ciclano, aleluia. Deus está naquela simplicidade, aleluia, eu vou lá porque Jesus está lá, eu não vou lá porque o irmão Carlos é usado, porque o pastor Ismael é usado, eu vou lá porque Jesus está lá, e eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória, eu quero, e Jesus está dizendo nessa noite que vai te dar essa vitória. Olha quantos poderia estar aqui para ser abençoado, irmãos, e não está, e a Bíblia diz, operando o Senhor, quem impedirá? Temos que tirar um tempo para o Senhor, irmãos. Eu passei um momento difícil. O Senhor falou para mim, ó, você faz a minha obra, não para. E eu fui teimoso, irmão. Eu parei uns tempos e Jesus me cobrou. Os irmãos viram o que aconteceu. Irmãos, não deixe que Deus cobra, faz com amor, faz com vontade, faz com alegria, porque Ele vai te exaltar, aleluia. E Deus me cobrou, eu quase fui embora dessa terra, mas o Senhor colocou as tuas mãos e falou assim, meu filho, eu ainda tenho algo contigo, meu filho, eu ainda vou te usar, mas eu deixei você passar por isso, para você me aprender, que a minha obra é em primeiro lugar, você pode trabalhar, você pode ganhar seu dinheiro, aleluia, mas eu quero você lá falando da minha palavra, eu quero você lá orando pelas pessoas, eu quero você lá fazendo aquilo que eu mandei você fazer, visitando pessoas, aleluia, irmãos, aleluia, Deus está mandando te dizer nesta noite, é hoje o dia da sua vitória. Quem crê na palavra de Deus, levanta a mão assim, irmãos. Quem crê que tem um anjo aqui, irmão, um anjo que transformou os lábios de Isaías. Até então, irmãos, ele não era uma pessoa preparada. Isaías aqui não era crente. Aí ele falou assim, Senhor, olha aqui, irmãos, que coisa tremenda. Olha que profecia. Ele disse, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Você está vendo aí que Deus opera quem Ele quer, irmãos? Ele faz com quem Ele quer, aleluia. Ele trabalha com quem Ele quer, aleluia. Seja uma criança, se Ele quiser trabalhar, Ele trabalha, irmão, aleluia. Tem muita gente, irmão, notificando o nome por causa das teologias, por causa disso, aquilo, e deixando a glória de Deus para lá, deixando a graça de Deus para lá, e Deus está cobrando muito isso, irmão, aleluia, aleluia, usando dinheiro com obra, irmão, porque ganha. Eu sou famoso, então eu tenho que ganhar. Não, meu irmão, Deus tem poder de operar. Se você falar a palavra dele, Ele abre uma porta lá para você. Se você falar a palavra dele, aleluia, Ele abre porta, Ele trabalha com você, com a sua família, pode ter certeza, irmão, eu sou testemunho disso, aleluia. Deus deixou eu passar o moinho, mas Ele foi comigo agora. Ele disse, eu vou começar a abrir porta, eu vou começar a trabalhar, você vai ver, agora você está na minha obra, você vai ver o que eu vou fazer, irmãos, aleluia. O povo não é igual como o povo do passado mais, não acredita como Abraão confiou, como Moisés confiou, como Elias confiou,
mas nessa noite tem um povo aqui que acredita, e acredita na vitória, e Deus vai te entregar a bênção e a vitória. Aleluia. Vem, irmão, nas quartas-feiras. Eu te chamo dentro da mensagem. Não deixa para vir, só irmãos, que é aquela coisa costumeira, né? Hoje é domingo. Aí chegou o dia de ir para a igreja. Eu parei de viver desse jeito. Sabe que eu trabalho lá, eu cheguei num chefe lá e falei, ó, não tem como eu fazer serão uma semana inteira. Eu posso fazer um dia sim e outro não, por causa da obra. Eu falei a verdade. Porque eu também respondo lá na igreja. Irmão, tem gente colocando o trabalho acima de Deus. Não tem coragem de conversar com os patrões, não tem coragem de falar a verdade, porque tem medo de ser mandado embora. Eu falei a verdade, eles entenderam. Aleluia. Eu correspondo lá, então eu sou um obreiro da obra. Eu posso aqui fazer na segunda, na terça, mas na quarta eu tenho que estar lá, na quinta também, porque é ponto de pregação. Mas eles entendem, irmãos. Não tenha medo, Deus é com você. Aleluia. Se te mandar embora, Deus abre outra porta. Louvado seja Deus. Deus está falando aqui, viu, irmãos? Aleluia. Nós precisamos, mas nós precisamos mais dele. Amém? Vida particular abençoada pode ser até bom, mas sem ele é uma coisa disfarçada, não é bom. Nem é bom lembrar depois. Glória a Deus. Deus está falando com a igreja, irmãos. E operando Deus, quem impedirá? Não é? Muitas pessoas acham, irmão, eu vou lá porque domingo vai mais gente. Irmãos, faz um reflexo espiritual nessa noite. Se você vir todas as quarta-feiras aqui, fazendo um reflexo, tem dia que você não vai poder vir, isso já é entendido. Mas vem. Vem um dia sim, uma quarta sim, a outra não deu, irmão, não deu, mas eu vou na outra quarta. Faz uma força, irmãos, para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. O que Deus vai fazer. Aí tem pessoas perdendo, irmão. Tem pessoa crente ainda, meu. Está sendo escravo do serviço até 8 horas da noite, porque não pode ir para a igreja. Isso aí, irmão, falta de fé, falta de comunhão. Precisar, todos nós precisamos. Nós precisamos trabalhar para nós receber nosso salário, para poder pregar. Mas também tem que ter fé. Então não adianta nós pregar que acredita em Deus, sem acreditar nele. Os irmãos estão entendendo? Não adianta pregar o que Moisés pregou, sem acreditar o que Moisés acreditou. Não adianta pregar o que Elias pregou, sem acreditar que o Elias acreditou. O verdadeiro evangelho, irmão, ele tem sofrimento, mas tem vitória também, tá? Minha irmã, Deus me mostra nessa noite que alguma coisa ainda maior Ele vai fazer. Você pediu para Ele. Você passou no moinho esse tempo atrás. Deus me revela aqui claramente, você chorou muito, mas hoje Deus está te entregando uma resposta grande, e dizendo que Ele é na sua vida e sempre foi, aleluia, e Ele está te entregando uma bênção, uma grande vitória, aleluia. Deus tem um tempo de responder, meu irmão, não é na hora, no momento que a gente quer, no tempo que a gente quer, é no tempo dEle, amém? É no tempo dEle, Ele está respondendo aí, ó. Massuriande Kamanagashai, aleluia. Ei, Passui de Canterreia, Deus fiel e verdadeiro, aleluia. Irmãos, eu não quero pregar aquela palavra teóloga, porque eu estou aprendendo muito com o irmão Ismael aqui. O irmão Ismael, ele deixa o Espírito Santo de Deus usar ele. Meus irmãos, mas que coisa linda. É tremendo quando esse irmão prega. Eu gosto de estar aqui para ouvir, entendendo? Porque, irmãos, realmente ainda, no meio de muita coisa difícil, ainda existe homens de Deus. Ainda existe. Louvado seja Deus. Ele está aqui nessas campanhas aqui, irmãos, convidando as irmãs para pregar, convidando os irmãos para vir, né? Isso é bom, irmão, tem que dar para as irmãs também. Aí vem aqueles criticão, né, irmão? Mas por que só irmã? Não, irmão, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Nos outros cultos é só irmão que prega, por que não critica então? Por que só irmão? Aleluia. Louvado seja Deus. Deixa Deus usar as irmãs aí. Aleluia. Usar o povo.
Eu gosto disso daí, viu, meu irmão? De ver pessoas simples, humilde, mas cheio de fé e de alegria. Uma coisa que eu tenho para te passar nessa noite, uma mensagem simples, que eu parei, irmãos, eu comecei a falar aqui e não completei. Eu parei de viver coisas costumeiras. Chega no domingo, é dia de ir para a igreja. Irmão, nós temos que ter Cristo na vida. Aonde você estiver, para você tem que ser um culto. Amém? Deus tem que estar ali com você. Senão não adianta. Você vai vir na igreja, você vai ter Deus só no domingo. Amém? Pega isso, guarda isso. Porque aonde você passar, você caminhar, o Senhor vai estar com você. E tem muita gente perecendo e sofrendo por causa disso aí. Só tem Deus só no domingo. Aí acabou o dia. Falou tchau aqui, cadê? Já era. Aí não tem mais comunhão com Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós estamos tentando fortalecer as quarta-feiras. Porque o irmão vai orar por trabalho de cura ainda. Vai ter coisas imensas que já aconteceu aqui. Os irmãos têm testemunho. De Jesus curou pessoa aqui através da oração do filho dele. Amém? Quem entendeu a mensagem aí? Operando o Senhor, quem impedirá? Que ninguém vai impedir a bênção na sua vida. Irmãos, eu não sou eu fico até assim, porque a nossa irmã Débora começou agora, olha para você ver, e ela já destacou umas mensagens assim que nem nós mesmos conseguimos utilizar igual, mas Deus usa cada um de uma maneira. Amém? Então que Deus continue usando vocês, que Deus continue usando o nosso irmão Ismael, e eu já passo para ele, né? Para ele ainda ter um queijo aqui. Ainda não chegou lá ainda, né? Mas ele ainda pode ter um queijinho aqui ainda. Irmãos, enquanto o nosso pastor Carlos estava ministrando a palavra do Senhor, coisa boa, irmãos, é você ter experiência de Deus para contar. Há uns mais ou menos 20 anos atrás, eu morava perto de um irmão, e esse irmão pegou e falou assim: ô irmão Ismael, tem um pastor que é gaguinho, que perdeu a língua dele, e ele fala assim por sopro, mas é um homem muito usado por Deus, ele mora no Rio de Janeiro, e o dia que ele vier aqui em casa, eu vou chamar você para ele ir orar para você. Eu falei: amém, irmão, o dia que ele vier aqui, você me chama que eu vou lá para ele orar para mim. E passou alguns meses, e um dia, era 9 e pouquinho, eu já estava até dormindo, ele foi lá na minha porta: ô irmão Ismael, o pastor está aí, aquele pastor que eu falei, vai lá para você receber oração. Eu falei: então tá bom, amém. Disse rapidinho e fui lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, os irmãos veem como Deus trabalha. Esse homem realmente, ele perdeu a fala. E ele fala só através assim, mais ou menos um sotaque assim. Desse jeito, porque a língua dele ele não consegue falar. Só que o outro já acostumou tanto com ele, que entende todo aquele sopro que ele fala, a voz dele. Aí eu acabei de chegar, ele já estava orando nessa casa. Eu acabei de chegar, ele pegou e falou assim, a mensagem foi mais ou menos desse jeito: eis que eu tenho um propósito muito grande contigo. Te levarei para uma cidade, e nessa cidade eu farei grande coisa nesse lugar, que a sua vida mudará. Eu fiquei assim, e falou em mistério, e depois falou assim: e não preocupe com o dinheiro da passagem. Eu fui embora para casa, meu bobo, sabe que fiquei um pouquinho ali, fui embora para casa, falei: meu Deus, Deus tem algo comigo numa cidade. E amém. Passou mais ou menos 2, 3 meses, eu estava dirigindo uma tarde da benção no Planalto, então eu deixava o meu serviço e ia para a tarde da benção, das 3 às 4, 4 e meia. E eu pegava, ó, para você ver, quanto tempo faz isso, que a Núbia tinha 7 anos, ela estava na creche, ou na escolinha lá. Aí eu tinha que chegar em casa e buscar a menina. Quando eu estou chegando em casa, antes, porém, lá na igreja eu falei: Senhor, foi o Senhor mesmo que falou na boca daquele irmão? Eu quero uma confirmação. Porque eu estou alimentando isso, que eu vou viajar de um lugar, que o Senhor tem obra para fazer. Pai, tem misericórdia, se não for o Senhor, eu não quero viver de uma esperança que não seja. Aí eu estou chegando em casa,
um irmão, juntamente com a esposa, um casal de missionário, falou: ô pastor, vem cá. Olha aqui quem está aqui, é o pastor Sebastião, lá de Brasília. É um homem que fica uma semana no monte orando. E eu senti dele orar para o Senhor. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: nossa, irmão, só tem 10 minutinhos para me chegar ali. Ele falou: não, só 3 minutos. Eu falei: então tá bom, abre a garagem. Então entra aqui, é 3 minutos. Nós ficamos assim em pé. Esse irmão começou a falar em mistério, assim, baixinho. Olha o que ele falou. Eu tinha pedido confirmação. O Senhor falou assim: é acerca da viagem. Eu falei: misericórdia. Eis que eu te levarei. Repetiu novamente as mesmas palavras. Aí ele falou assim: e não se preocupe com a passagem. Eu falei: Jesus. Aí o irmão me abraçou, foi embora, falou: vocês não reparam não? Que eu preciso pegar minha menina. E fui lá, peguei. Aí eu falei: meu Deus, Deus usou um vaso do Rio de Janeiro e outro de Brasília para confirmar a mesma mensagem. Aí eu falei: meu Deus, quando será isso? Senhor, muito obrigado por o Senhor ter falado. Aí o Senhor, para confirmar, me manda uma irmã muito vaza aqui na Tião, deu um sonho para ela, ela foi lá no meu salão. Irmãos, eu vim cá contar um sonho para o Senhor. Eu não entendo nada. Só que o Senhor mandou falar que é acerca de uma viagem, irmão. O senhor entende? Eu falei: entendo. Quer dizer, confirmando o que Deus tinha falado comigo, que era verdadeiro. Ela falou: não entendo nada, mas o Senhor mandou falar que é acerca de uma viagem. Então, quer dizer, Deus usou 3 pessoas para concluir um assunto, uma promessa. E os irmãos acreditam que eu não fui nessa cidade ainda, e faz 20 anos isso, por aí, ou mais. Só que esses dias Deus tem tocado meu coração acerca disso. Eu tenho orado sobre isso. Aí eu pego e falo: Senhor, e aquela promessa? O Senhor falou aquele negócio lá. Então, é bom você consultar o Senhor. Então, sabe o que Deus está falando? Não esqueça daquilo que Deus te prometeu. É porque não chegou o tempo. Quando chegar o tempo, Ele vai cumprir. Então, você vê vários homens na Bíblia, tempos que Deus determinou. Só com uma coisa eu sei: o que Deus fala, Ele é fiel para cumprir. Essa noite eu sonhei que eu fui num lugar. E nesse lugar, eu estava cheio do Espírito Santo. E eu estava com a água, com uma vasilha com água. E eu pegava e fazia assim: receba a cura, molhava as crianças. Assim, derramava tipo um copo d'água. Seja curado em nome de Jesus. Mas numa autoridade, molhei 3 crianças. Aí daqueles irmãos, um senhor africano, ele olhou assim para mim. E eu peguei e falei assim: irmão, nós não podemos ser tímidos. Mas eu estava com autoridade, com alegria do céu, eu acordei. Fui resumindo aquilo. Água é a palavra, é o recurso espiritual, é vida. Então o Senhor me deu água limpa, e eu falava: receba a cura, para aquelas crianças, e sair alegre. Então quer dizer, tempos de bênção, tempos de vitória, tanta coisa que vem no nosso caminho, mas nós não podemos deixar. E uma coisa que Deus falou comigo hoje aqui: valoriza aquilo que Deus te deu. Tem pessoas que não valorizam o que Deus te deu. E Deus vai cobrar daqueles que... Tem pessoa que tem uma capacidade, não é de conhecimento, não, é uma graça que Deus deu, um dom. Então aquilo que Deus te deu, guarda. Porque a Bíblia fala assim que Deus vai cobrar os dons. Um dia Deus vai requerer. Aí aquele que tiver, o Senhor deu 2, ele tem de trabalhar com mais 2. É o que a Bíblia fala. Você tem de acrescentar. O que teve 4, recebeu mais. E o que teve 1, ele cavou e enterrou. E o Senhor pegou e falou assim: olha, servo mau, você não fez caso do que eu coloquei na sua mão. Você poderia ter dado a juro, agora você pega e está me entregando aqui. E por que você não agrangiou? Então Deus vai cobrar de muitos. Tem tanta gente que está nos ouvindo, que vai ouvir.
Deus deu graça para ele, deu graça para ela e parou. Eu conheço um rapaz, que ele já não está entre nós, ele tinha uma graça para louvar, quando ele louvava, a glória entrava na casa. Eu mesmo chamei ele um dia, numa tarde da benção, e Jesus renovou, que tanto de gente, ele cantou 2 louvores. Passou uns tempos, eu falei assim, irmão, volta lá. Ô irmão, agora eu estou de férias. Falei, férias, irmão, do louvor? Esses dias eu estou um pouco de férias. Eu já até falei com Deus, eu estou meio ruim da garganta, e Deus não me curou ainda, então quando Deus não me curar, eu não vou cantar. Falei, irmão, para com esse negócio, você está fazendo birrinha com o Senhor. Irmão, e ele não voltou a cantar. Veio-se a Covid, no final da Covid, ele foi embora, de férias. É triste. E se Deus não tiver misericórdia? Não estou julgando que ele não foi salvo, que Deus é misericordioso. Mas, às vezes, tem coisa que nós não podemos fazer. Vamos esperar no Senhor. O que Deus tiver de fazer, Ele vai fazer. Confia no Senhor. Uma coisa que eu estou aprendendo a cada dia é confiar na palavra. Quando você confia na palavra, o milagre acontece. Por quê? Olha a afirmação do Senhor, Jeremias 1:12. Deus está falando com você, tá, irmão? Sei. Eu velo para que a minha palavra se cumpra. Então, quando a pessoa confia no Senhor, vai acontecer, porque o Senhor vela para se cumprir. O defeito nosso é nós não confiar. Quando nós confiamos, da parte do céu virá. Já vou encerrar. Um dia eu estava fazendo uma campanha na Santa Terezinha, e Deus, nossa, parece que estava assim um celeiro de bênção, cada dia uma palavra boa. E eu disse assim, irmãos, eu não sei o que você está pedindo, só sei de uma coisa: o que você quiser, diante da palavra, diante dessa campanha, Deus é poderoso para te dar. Você talvez não tenha nem condições, mas se você está confiante, Deus vela pela sua palavra. Citei isso. E a palavra dele vai cumprir. Passou uma semana, o irmão pegou e falou assim, irmãos, eu estou participando de uma campanha, o irmão Osmar está aqui, e ele falou um negócio, irmão, mas eu estou tão confiante naquilo. Ele falou que Deus vela pela sua palavra cumprir, e eu estou confiante. E os irmãos sabem que os irmãos nem imaginam o que eu estou pedindo para Jesus. Depois ele contou, depois do testemunho. O que era? Ele pediu um serviço que ganhava bem, só que esse serviço que ele pediu, ele tinha que ter um carro, irmão, ele não tinha carro. Então ele pediu o serviço e pediu o carro. Sabe aquele pessoal que carrega uma bolsinha que apresenta para os médicos? Eles trabalham no laboratório. Aí você está lá para consultar, está lá eles mostrando remédio para os médicos. É aquele serviço lá. Aí ele arrumou o serviço. Aí o moço lá que fez entrevista aqui, ele falou assim, você tem carro? Porque se você não tiver carro, não vai ter jeito de você ter esse serviço. Ele falou, não, eu não tenho carro, mas carro não é o problema não. Eu consigo o carro, sem dinheiro. E ele tinha orado, o Senhor falou, Senhor, tudo que está escrito, tudo pedindo, querendo recebereis, eu não tenho ninguém. Quem que vai arrumar o dinheiro para mim? Está lá o nosso irmão Claudemir para contar, não estou contando mentira não. O Senhor falou assim, vai lá na casa do irmão Jerônimo, e vai lá na casa de um outro irmão lá, que esqueci o nome. Vai lá e pede para os dois. Ele chegou no primeiro e falou, irmão, eu arrumei um serviço e eu preciso comprar um carro. E o carro fica em, por exemplo, se fosse nos dias, eu não lembro, 12 mil reais. E o senhor mandou vir cá para o irmão me arrumar uma parte, depois eu vou pagar o irmão. Primeiro mandou no senhor e mandou lá no irmão João. Ele falou assim, faz o seguinte, vai lá no irmão João, vai lá e pergunta para ele se ele arruma metade. Se ele arrumar a metade, eu fecho. Eu arrumo também a metade. Aí ele foi lá, falou para o irmão, ô irmão, vem cá, parece negócio de doido. Eu arrumei o serviço, um carro bom eu preciso de um carro mais ou menos de 12 mil. O senhor mandou ir lá no irmão Jerônimo e no irmão.
E eu fui lá no o Monge Jerônimo falou assim, se o senhor arrumar a parte sua, da parte dele ele fecha. Então está fechado, pode comprar o carro. Cada um arrumou 6 mil, irmão, para depois pagar. Aí Deus deu o serviço para ele ganhar bem e pagar. Dentro de um ano ele já tinha pagado os irmãos. Então o que acontece? Deus fez um grande milagre. Aí depois que ele conseguiu, ele contou o testemunho. Eu falei, Deus querido, já pensou que coisa tremenda? Deus fez isso. Aí ele trabalhou muito tempo, depois ele conseguiu um lava-jato, hoje ele deixou esses 2 serviços e já está aposentado, de vez em quando ele faz Uber, por aí. Mas ele conta esse testemunho que Deus fez. Eu quero dizer com isso, para nós encerrar, coloca o seu problema, a sua causa, do impossível na mão do Senhor nessa noite. Porque a igreja do Senhor ele não subiu para cima, ela ainda está na terra. Então Deus tem compromisso com ela. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. No mundo tereis aflição, mas eu tenho de bom. O Senhor estava falando assim, eu estou contigo, eu estou com vocês. Então, diante dessa situação, o Senhor nos colocou para isso. Então, o problema é difícil? Para mim. Só que para o Senhor não é. Eu estou conversando com os irmãos, no meu espírito está assim, Senhor, vem problema aí para o Senhor resolver. Não é verdade? Tem muita coisa, só que para Ele é nada. O problema para o Senhor, para Ele é nada. Não existe problema impossível para o Senhor. Quando eu vejo aquela irmã que está grávida, eu esqueci aquela irmã loira, quando ela veio para cá, eu percebi, eu senti que ela tinha desejo de ter filho. E um dia, ela, nas suas palavras, ela expressou. Eu falei, pai, dá filho para ela. Sabe que se almejar ela está grávida? Tanto é que o dia que ela engravidou, irmãos, mas eu estou grávida. Eu falei, pai, que coisa linda. Deus faz coisa, irmão, que você nem imagina. Eu conheço uma irmã, que ela teve um filha. Já tinha vencido o tempo dela, o marido dela nem tinha muitas condições de dar filho para ela. E eu tive um sonho, por acaso, sempre eu ia na casa deles orar. E o Senhor me deu um sonho, e eu vi ela aqui com o barrigão, e eu cheguei lá. Falei, irmão, tive um sonho com você. O que foi, irmãos, que você sonhou comigo? Coisa boa? Falei, coisa linda. O que é? Eu vi você com um barrigão, irmão, vi você grávida. Irmão, o que é isso, irmão? Não tem nem condições. Irmão do céu, pelo amor de Deus, não fala um negócio não, irmãos. Ficou irritada comigo. Eu falei, irmão, não tem culpa não, tá? Tem misericórdia. Eu só sei que eu tive um sonho. Pode ser uma gravidez de uma benção, então, irmão, pelo amor de Deus, mas não fica assim comigo não. Eu não tenho culpa. 3 meses depois. Irmão Ismael, vem aqui em casa que eu tenho um negócio para contar para o irmão. Estou grávida. Falou, mas irmã, o que está acontecendo? O que mudou? Não, vem cá para me contar, irmão. Milagre, não teria condições. Aí me contou o negócio do efeito, o estado do esposo dela. Aí o médico mesmo falou, olha aqui, não havia condições. Houve um milagre. Deus reavivou o que estava morto. Eu prego sobre isso hoje. Domingo eu falei aqui que Deus dá vida ao barro. Agora, Deus reavivando o que está morto há muito tempo. Deus faz trazer vida novamente. Quem sabe alguém está morto há muito tempo. Deus está trazendo vida nessa noite. Porque o Espírito de Deus, Ele não se engana. Nós vamos orar e interceder. Pode ficar em pé, onde está os irmãos mesmo. Senhor, é a sua palavra. A tua palavra nos diz nessa campanha que agindo o Senhor, quem impedirá? Agindo. Quando o Senhor age, então não existe nada. Porque agindo o Senhor, quem que vai impedir? Porque o Senhor é o Senhor e acabou. Então nessa noite, Senhor, diante dessa palavra, pensamento, pedido, propósito, vidas, trazendo um problema para o Senhor que só o Senhor.
Mas aqui tem confiança que o Senhor é o Deus que muda estágio, que faz frutuar, que faz surgir, que dá vida. Pai, toma a causa da tua filha e do teu filho agora. Muda essa situação para louvor da sua glória. Para louvor da sua glória. Que essa palavra, que essa oração, Senhor, por esses dias, seja concretizada. Que a tua filha, o teu filho venha pedir um testemunho aqui. Fala, irmão, aquele dia Deus entrou com um milagre na minha casa, e agora está aqui a chave da vitória. Eu tomei posse, Jesus mudou o quadro impossível. Então, coisas impossíveis, está nas tuas mãos agora, Pai. Abre portas. Milagre, cura, cirurgia espiritual, entra, Senhor, cura dos olhos, cura da vesícula, do fígado, do diabetes, dos ossos, dos nervos, seja o que for, Senhor, do câncer. Senhor, manifesta o teu poder, essa vida que se entregou todos os pontos, mas estou ouvindo a sua palavra, e ela está levantando a mão comigo e dizendo, eu creio em ti, Senhor. Então cumpre na vida dela, na vida dele, para que eles possam testificar o seu milagre, em nome de Jesus, amém e amém. Receba a vitória, está encerrado em nome de Jesus, e os irmãos vão testificar coisas tremendas. O tempo é curto, são muitos testemunhos que eu já vi e presenciei milagre que Deus fez. Então, não será diferente, de repente, alguém que está nos ouvindo à distância, vai ser alcançado, irmãos. Vai ser alcançado, pessoas que vão receber o milagre pela fé, porque Jesus faz o impossível. Aonde tem uma vida acreditando no milagre, o Senhor chega e se apresenta. Você crê em mim, então receba. Seja abençoado em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo repouse sobre todos. Todos digam, vai em paz, que o Senhor vos abençoe e te livre de todo mal.